Atrevido Born Again, quase 60%, hein? Quem diz que acabou, ninguém liga mais pro herói. Ninguém liga mais pro herói. Parece que não é verdade, né? Parece que não é verdade. Mas olha só, semana passada terminou aí a segunda temporada de Demolidor Born Again, Demolidor Renascido. Segunda temporada dessa série, né? Ano passado a gente teve a primeira. Eu fui extremamente elogioso a respeito da primeira temporada. Inclusive, deixa eu fazer a referência aqui. Se você não viu ainda, dá um pulo no canal. Depois da live, óbvio, né? Salva aí, depois pra você assistir. Não sei se vocês usam aquela opção de Watch Later do YouTube. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Demolidor Renascido. Esse título tá meio bosta. Vamos mudar esse título. Vou ter melhor série depois da She-Hulk. Não. Cadê o vídeo? Cadê? Demolidor Renascido, meu review aí, eu extremamente elogioso, falei um monte de coisa a respeito dessa série. E a questão é que, infelizmente, essa segunda temporada não correspondeu às expectativas. Eu acho que... Porra, cara, o projeto dessa série do Demolidor é muito curiosa, porque você tá falando de... Caraca... Peraí, esse meu fone hoje não tá funcionando de novo. A série do Demolidor é um projeto muito curioso, porque ele... Era uma série da Netflix, que, né, que eles abriram todo aquele... Né, a série da Netflix abriram... Né, ela foi a primeira série da Netflix, que trouxe aquela vibe meio pé no chão, meio realista... Né, sangue, violência, aí a gente, caraca, isso é MCU, isso não é MCU, aí tinha aquelas meio referências ao MCU, mas meio que não tinha, e aí isso deu, né, gerou todos os outros spin-offs, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, depois os Defensores, e todas as séries foram ficando progressivamente piores, né, você tinha uma briga dentro, né, da Marvel, dos departamentos da Marvel, o departamento da Marvel de Entertainment, que fazia as séries, não era o mesmo departamento do Marvel Studios, comandado pelo Boné. E tinha né, uma treta ali, né, dessas séries que era do Agents of S.H.I.E.L.D., você tinha Cloak and Dagger do Hulu, você tinha um monte dessas, né, Legion, né, várias dessas séries. E aí, eles vêm, o cara desaparece, entra toda aquela parada de caraca, mas a série pode ser o que for, eu gosto muito da série, mas caraca, o Vincent D'Onofrio de Rei do Crime, fantástico. O Charlie Cox de Matt Murdock, fantástico, eles têm que voltar. E aí a Marvel fez aquela reintrodução dos personagens que foi muito interessante, né, gradativo, de... Puta que pariu esses fones, meu Deus do céu. De você... Lá no Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa, já que a gente tá falando do Homem-Aranha aqui, tem lá, né, Matt Murdock, tem aquela cena ótima que ele fala I'm a really good lawyer, eu sou realmente um bom advogado. Eu sempre gosto até inclusive no meu vídeo tem como é que é? Tem até eu fiz uma piada aqui que eu falo aqui. Cadê? É muita coisa que eu falo da reintrodução aqui deles. Que é o episódio do Demônio. Ainda teve realmente, né? Ele na She-Hulk, que foi, pô, demais aquela introdução, uma nova... Eu acho que foi muito ousado dos caras terem trazido a She-Hulk, ele na She-Hulk... De forma tão... essa aqui, ó. Essa montagem aqui, ó. Não vou sentir falta. I'm a really good lawyer. Que é isso, quando os direitos voltaram pra Marvel, os caras puderam trazer todo mundo. Então, e aí, a forma de ter reintroduzido os personagens foi curiosa. Eu acho... ousado até, de você pegar o cara, pô, a gente gosta desse personagem com essa estética. Aí você pega e coloca ele numa série de comédia. E lembra como o pessoal fez chacota? O uniforme amarelo. O episódio da She-Hulk, ele tava apaixonado pela She-Hulk ali, e eles se pegam, ele volta depois faz aquele Walk of Shame. Eu adoro tudo aquilo ali, é um dos meus episódios favoritos de She-Hulk. Ou meu episódio favorito da She-Hulk é aquela série. E aí, enfim... Enquanto isso, o Kingpin foi lá na série do Gavião Arqueiro, depois foi pra série da Echo, né? E era aquela coisa meio... Porque você, quando trouxe esses personagens de outros universos, foi um próximo passo daquela coisa do universo compartilhado, porque antes era tudo dentro do MCU. E aí quando a Marvel começou a aglutinar esses outros universos, porque afinal, pra que eu vou escolher
Se eu não preciso, vou dividir fandom entre o Tom Holland, entre o Andrew Garfield e o Tom Maguire, não. Todo mundo tá no mesmo filme, tá aqui pra agradar todo mundo. E todo mundo é meu público e todo mundo me dá dinheiro. E aí você... O que eu tava falando? Tava falando do Kingpin. A questão é a seguinte, quando a gente dá esse segundo passo na questão do universo, que aí você aglutina esses outros personagens, você cria um problema de continuidade, porque você vai exigir que a pessoa assistiu a série na Netflix, os caras estão em uma outra estética, uma outra linguagem, como é que o personagem ainda parece o mesmo personagem? Pô, o Kingpin lá na série do Gavião Arqueiro, ele com aquela roupa de havaiano, lembra? Terno branco, chapeleira, não sei o que. Tudo bem que terno branco é icônico dele, mas o chapéu e tal. Aí depois na série, aí ele toma um tiro no olho, mas o olho dele foi reconstruído. Saca? É uma loucura. Quando veio na série do Demolidor, é outra loucura, porque inicialmente os caras iam fazer um outro tipo de série, iam ser 18 episódios a primeira temporada, ia ser uma série muito mais de advogado, com bem menos ele como o traje de super-herói. E aí depois de eles já terem gravado 4 episódios... Diz a boca pequena que o Kevin Feige olhou, revisando, vendo assim, e falou, cara, ó, tá indo por um caminho que não é legal. E aí tirou os caras que eram showrunners da série e trouxeram outros caras pra trabalharem de novo no conceito da série, criarem um negócio de novo. E aí isso gerou a primeira temporada que muita gente acha inconsistente. Eu vi, inclusive, o próprio ator que faz o Poindexter, que faz o... É Demolidor. Qual é o nome dele? O Mercenário, né? Eu vi ele num podcast, até ele falando, a primeira temporada, não sei o que, eu acho meio escroto isso, sabe? Por um lado eu acho legal dos atores falarem realmente o que pensam, mas por outro lado eu acho meio... sei lá, sabe? Porque eu, particularmente, eu prefiro muito mais a primeira temporada do que a segunda temporada. E eu fiquei pensando, por que eu prefiro mais a primeira temporada que a segunda temporada? E sabe por quê? Quando eles tiveram que fazer essa mudança de ajuste da série... muita gente criticou isso, parecia que os episódios às vezes não se conectavam, você tinha episódios que fugiam da... O próprio Lucas fala aqui, o episódio do pai da Kamala, é o único que sobreviveu desses aí. Pois é, o episódio 5, né, que é o episódio do banco, que parece que era da outra série, e eles jogaram nessa série. Eu adoro esse episódio é excelente. O Demolidor volta a trabalhar como Demolidor. Eu achei escroto porque você gostou. Pode ser. O Demolidor volta a trabalhar como Demolidor, você tem uma aventurinha, sabe? Você tem uma aventurinha no meio da história. E eu acho que a primeira temporada, por conta desse problema, ela teve pra mim, ficava muito mais fácil demarcar os episódios, o que acontecia em cada episódio. Essa segunda temporada, pra mim, ela virou formulaica pra caralho, ela virou uma série da Marvel, pra caramba. Você tem uma estrutura igual... Primeiro que é uma história só a temporada inteira, e aí você tem uma estrutura, tipo, geralmente você vê que ou tinha uma cena de ação grande no começo ou no final dos episódios. Quase todo episódio você tem, se eu não tô enganado, uma cena de ação meio marcante, assim, todos eles, se eu não estou enganado. Né, não vou lembrar todos aqui, mas né, você via, eu acho que chega um momento na série, principalmente mais pra frente, que parece que a ação vira uma coisa meio... automática, parece que é só porque tem que ter ação e não porque a história pede que tenha ação, tipo, e pra mim o grande exemplo é a sequência de ação que tem dele lá com a Jessica Jones, lá no galpão. O bagulho parece super jogado. Desculpa, Rick, mas a primeira temporada também é super formulaica, Marvel, a diferença é que tem menos consistência ainda. Enzo, discordo de você total, cara. Não tem, não. Justamente não tem. Os episódios são diferentes entre eles. Você tem um episódio do tribunal, que é o terceiro lá, que é quando ele... É o terceiro, né, que ele revela o... É o terceiro que ele revela o cara, revela o White Tiger. Termina a temporada meio sem conclusão do negócio. Termina com uma ponte, sabe? Esse aqui não. Esse aqui fez o todo que todas as séries da Marvel faz. Vai, né? Todo mundo tem o seu tempo de tela bem divididinho, bem igualzinho. Aí daqui a pouco no final amarra-se todas essas pontas e termina a história com um lacinho no final. E eu não sei. Me parece formulaico, me parece automática a coisa, sabe? Não me parece espontâneo, sei lá, se faz sentido isso que eu tô querendo dizer. E aí outro problema, nessa questão, eu entrava semana a semana, eu ia dar um pleno episódio e eu falava assim, caralho, a gente ainda tá falando essa mesma coisa, maluco.
Ainda tá mesmo negócio. Eu falei, onde tá indo isso aqui? Pra onde tá indo essa história? O que tá acontecendo aqui de verdade, sabe? Qual é, de fato, a grande trama? É o cargueiro lá que foi naufragado? É as armas? E aí entra outro problema da série, que é muito personagem, muita trama, muita coisa. Demais. Demais. Muito. O problema é que a série tem muito personagem, velho. Muito personagem. Todo mundo tem que ter a sua trama. Aí você tem não só a galera da primeira temporada, que volta, mesmo às vezes sem ter espaço, como, por exemplo, lá aquele Honey, aquele policial, aquele cara negro, careca, né, que tem um ataque cardíaco lá. Parece meio perdido na temporada. A própria menina da agência de advocacia, perdida na temporada. A ex-namorada dele, perdida na temporada. Muito ruim como tratar a personagem, muito ruim. Aquela coisa dela ter ficado traumatizada. E aí tem umas cenas dela enforcando lá o Buck, né? É maneiro quando ela visualiza lá o Muse, né? Mas depois... Nossa, aquela sequência que ela vai interrogar a Karen Page, ela dá porrada na Karen Page. Caralho, o que aconteceu? A personagem... A transformação foi muito abrupta. Muito abrupta. E tira o espaço do Matt Murdock, entendeu? O Matt Murdock, primeiro, que nessa temporada você tem ele de uniforme pra caramba. Ele é herói, né? O tempo inteiro. Mas é muito repetitivo. Ele tá naquele cativeiro, naquela área escondida com a Karen Page. E aí a Karen Page... não, você não vai poder nesse negócio de não matar. Você tem que resolver esse negócio. Mas isso já não era a parada da terceira temporada da Netflix? Eu não vi a terceira temporada, mas já não tem um negócio desse na terceira temporada da Netflix? Que ele termina lá vencendo o rei do crime, né? I beat you, não sei o que, te venci e tal. Que é o problema do super-herói, na verdade, né? Porque se o herói vence o trauma dele, não existe mais o herói. Se o Batman não tiver mais o trauma de ter perdido os pais, ele não é mais o Batman, saca? É igual o Demolidor, o Punisher, né? O Justiceiro, na série dele. Se ele não continuar ainda com trauma do negócio da família, perdeu-se o personagem, não tem mais o personagem. E ele, enfim, fica nesse papo, isso... Aí, tanto que quando você tem cena de porradaria entre os dois, você fala, vai dar no quê? Matt Murdock, qual é a solução disso aqui? E aí o jeito que eles tentaram amarrar foi fazer aquela coisa do tribunal lá, né? De ter levado ele pro tribunal, aí o Matt... É muito tribunal de série mesmo, né? As pessoas trazem evidências, a pessoa abre a porta de forma dramática, oh meu Deus, Matt Murdock. O cara não tava aqui nem audiência, mas ele vai poder agora participar. Saca? Tipo, ok, é série. Eu acho que nessas horas que a coisa de você fazer uma coisa, tentar fazer uma parada que é mais calcada com um pouco mais pé no chão, fica esquisito, eu acho. A primeira temporada já tinha isso, a coisa da maneira de filmar muito câmera na mão, aquela coisa dos vlogs, aquela coisa do público dando entrevista, né? A série queria passar essa vibe de que você está ambientado aqui em Manhattan mesmo. Mas aí quando você entra nessas coisas de muito fantasia de como a trama se resolve, fica meio, porra. E aí tem... Porra, aí voltando a falar dos personagens, você tem agora a governadora. Aí a governadora que o Kingpin quer acabar com a governadora. Aí você tem o Salsicha lá, o Matthew Lillard. Ele é um cara que trabalha pra Washington. O personagem não vai pra lugar nenhum, velho. E é ruim, o personagem é ruim, a interpretação dele é ruim. Ruim. Então, assim, eu acho que a série... O que eu gosto da série, eu acho que ela tem momentos... sequências de ação muito boas, muito legais. Várias, e pra mim, destaque são... Sequência lá do Poindexter no Diner, quando ele vai matando a galera. Muito maneira. Toda maneira aquela sequência. Ele lutando com a Jessica Jones é legal também. Que é os poderes dela, né? Aí você traz a Jessica Jones agora que... Ela... Eu não sabia nem que a série da Jessica Jones teve 3 temporadas. Eu nem sabia disso. Pra mim tinham 2. Aí eu olhei lá no Disney Plus e falei, cara, teve 3, porque ela agora tá sem poderes. Então eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo com ela. Ela agora bate aí, a mão machuca. Cara, a cena que ela aparece, que os caras entram na casa dela, né? Eles tentam filmar de um jeito interessante, assim, filmando a criancinha brincando. E aí o que tá acontecendo no extracampo aqui, né? No fundo, né? É a ação acontecendo. Mas eu não sei se a produção teve que ser um pouco mais rápida, os caras não tiveram mais... Sei lá. Acho que algumas paradas precisavam de um pouco mais de tempo, talvez, pra filmar. Não sei. Acho que faltou um refino, assim, que, curiosamente, eu ainda acho que existe na primeira temporada.
Falei do uso de músicas na primeira temporada. Nessa segunda quase não tem. O estilo de uso de câmera pra fazer os poderes do Matthew, eles repetem aqui em algum outro momento. Horas é interessante, horas é meio repetitivo. Então, e assim, quando você chega no final da temporada, eu achei o último episódio talvez o mais legal da temporada. Aquele último episódio foi maneiro, porque o Kingpin, tipo, todo mundo fecha. De novo, coisa de série, né? Tá lá aquela milícia lá, aí você tem aquele cara que tá queimado, o cara tem uma coisa de consciência, dá um soco no capitão dele e todo mundo passa a obedecer ele imediatamente. What? Que? Aí deixa todo mundo entrar, mas daqui a pouco eles estão enfrentando os caras. É meio bagunçado isso. Mas aí você tem o Kingpin lutando contra o povo, cara, massacre. Massacre, ele matando a galera, dando uma porrada, explodindo a cara das pessoas. Cara, tem uma hora que ele pega o maluco, ele pega o cara assim, é Mortal Kombat. E aí tem uma pilastra, ele quebra o cara no meio na pilastra, maluco. Eu gosto desses personagens que tem ultra força, assim. Os caras são ultra fortes, absurdos de forte. E ainda terminou dando brecha pra, que era já especulado, né? Já tava aí nos rumores, trazendo Luke Cage também de volta. Já tava com o rumor de que isso ia acontecer, de que os caras vão levar vão tentar fazer um Defensores de novo. Provavelmente vai voltar o Punho de Ferro, Punho de Fogo, né? Punho de Ferro? Iron Fist, Punho de Ferro. Que, né, péssimo, aquele personagem, o ator, a série. Vão trazer ele de volta. E aí foi isso, aí terminou uma coisa muito estranha, o Matt se entregando, né, revelando a identidade dele, que foi surpreendente, isso acontecesse na história, e depois ele vai preso, mas o Kingpin, ele tá numa praia, e eu falei assim, tá, beleza, se o cara consegue ele botar como culpado e entrar numa, sei lá, num programa de proteção à testemunha, alguma coisa assim, pra ele entregar uma galera, não fica nada claro nisso na série, mas por que ele estaria numa praia? Onde que ele tá exatamente? E assim, ele matou um monte de inocente. O fato dele ter matado inocente e ele tá no tráfico das armas lá são crimes diferentes. Um crime não cobre o outro. Não é? Então, acho meio bagunçado. Mas tá falando dos highlights, então acho que, por exemplo, outra sequência de ação muito boa. Aquela da fuga do cargueiro lá, da prisão lá, com o espadachim. Muito legal aquela sequência que eles tentam fazer em um take só, né? Fingir que é um take só, mas você consegue ver onde eles fazem as colinhas, bem marcadinho. Mas é boa a cena pra caramba. Então, infelizmente, foi uma decepção, assim, o Demolidor. Eu achei um pouco decepção. Eu achei. O que vocês acharam? O Matthew Lillard é horrível. É a mesma merda que fizeram com a Val. É ruim, né? Você chega esses burocratas ligados no governo e que não vão pra lugar nenhum, cara. Isso me lembra o Transformers, lembra o Transformers 3, lá do Cu da Lua, que eles trazem a Frances McDormand, que é uma atriz, atriz de verdade. Aí ela faz uma burocrata, aí chega, né, pega o papel, né, pega o papel, alguém vai falar, não, você não pode fazer isso aqui, não sei o que, ele fala, talk to the judge, né? Essa área aqui, isso aqui agora é meu, né? Essa porra desses burocratas, né? A primeira temporada de Demolidor provavelmente vai focar no arco que o Luke Cage se candidata pra prefeito de Nova York. Pô, legal, hein? A próxima temporada, né? A terceira. Pô, legal essa ideia, né? E acho que faz sentido, né? Que ele aparece de terno, né? Se eu não tô enganado, né? Ainda mais se vocês já passaram um pano pra desculpa pra trazerem o Rei do Crime depois da terceira temporada, fica a vibe que não teve conclusão definitiva. Enzo, e eu acho que isso volta pro lance que a gente falou antes aqui na live, essa coisa de as coisas não terem fim, né? Não tem fim nada. Os caras estão... Fica pra sempre na trama, né? No negócio. Fala, cara, em algum momento... Vamos lá, o Demolidor tem outros vilões... Ele tem o Rei do Crime, ele tem o Mercenário, que agora nem é mais vilão, né? Quer dizer, ele é vilão, mas tem aquele episódio que eu acho dos piores da temporada, que é ele e os dois fugindo lá por dentro da igreja. Eu acho aquele episódio meio mal feito, quanto noção espacial onde eles estão, tempo, uma coisa vai pra trás, pra frente, enfim. Agora, uma coisa que foi surpreendente nessa temporada foi eles terem matado o lutador Daniel, né? Aquela trama toda ali, aquele elenco todo ali foi muito ruim. Ele, o Bucky, aí tem um flashback do Bucky...
hoje sou eu, você vai ser o próximo, não sei o quê. E aí ele tem que descobrir a garota lá, que, gente, qualquer idiota sabia que a garota era ela que tava por trás lá do BBTV lá. Todo mundo sabia. Aí vai na casa da garota, não sei o que, minha mãe. Caraca, cara. Aí a revelação, quando ele descobre, é muito ruim a cena. Não parece novela, cara, novela. Mas me surpreendeu terem apagado o cara, né? Isso aí me surpreendeu. Eu falei, caralho, ok. Isso tem que acontecer um pouco mais na série. Tem que eliminar personagem, eliminar excesso. Puxa, a terceira temporada de Demolidor da Netflix é tão boa e você não viu. Ai, meu Deus, já vem essa história de novo. Já vem. A psicóloga também é péssima. Pois é, a psicóloga é péssima também. E ela vai virar o Muse? Ela coloca a máscara no final. Ela vai virar o Muse? É isso que acontece na história? No HQ, sei lá? Sei lá, minha maior decepção foi o Mercenário. Virou um anti-herói. Na terceira temporada ele era tão amedrontador. Caraca, eu tô conseguindo falar. Amedrontador. Entrando no casamento do Fisk com o cadáver da Julie. Caralho. Vamos falar isso. A mulher, a Vanessa, morreu nessa temporada, né? Ruim também. Ruim. Por que eles não mataram ela? Tipo, quando vai lá o mercenário e aí voa, né? O negócio do vidro nela, com a cabeça cai. Ela morreu ali. Aí não. Vira outro episódio pra ficar... Que inclusive foi um episódio que vocês viram, né? Eles tentaram fazer um episódio da Netflix, só que do Disney Plus, vocês repararam? Tava todo o visual da época da Netflix. Eles colocaram a peruquinha no Charlie Cox, né? Tentaram fazer, né? Ele, o rei do crime na frente daquele quadro, né? Que ele fica com a mãozinha assim, né? Vanessa. Que eu achei desnecessário. Pra quê? Essa Vanessa nunca... Vocês acham ela legal? Você acha essa personagem legal? Nunca achei tão legal assim. Mas aí fica um episódio inteiro, velho. Inteiro isso. O que tu achou da Karen Page? Porra, a Karen Page, eu não suportava ela na época da Netflix. Eu acho ela... Nessa série ela é um pouco mais suportável, mas ainda chata. E aí coloca um... É verdade, não é Vanessa. Vanessa. A Karen Page coloca uma peruquinha, ninguém reconhece mais ela. Mas pelo menos ela tava pra porrada, entendeu? Porra, Matt, tem que ir pra ação aí. Isso aqui é muito engraçado, que ela é namorada do cara, mas ela flerta com o Frank Castle. Não dá, né? Não dá.